Eu não sei se vai ter muita luz nesse vídeo aqui, acredito que o áudio vai estar bom, mas muita luz não vai ter. Tem um reloginho das antigas aqui, ó. Fim de ano, a gente está sempre no interior de São Paulo, aqui com as avós, né? Mas você acredito que vai conseguir me assistir, me ouvir bem. A mensagem é boa desse vídeo aqui, eu queria que você compartilhasse para todo mundo. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Eu lembro que eu estava lendo o livro do irmão Yun, O Homem do Céu. Eu já fiz essa recomendação e está mais um reforço para vocês. Leiam, para vocês entenderem o evangelho genuíno na China, né? A igreja chinesa, a igreja perseguida na China. Vale muito a pena. Esse livro alinha o nosso coração, sabe? Com todas as distrações, todas as penduricalhos gospels do Brasil, esse evangelho da nutelagem, Nutella, essa teologia triunfalistas dos coaches, que não sabe nada o que é de fato sofrer pelo evangelho. E dar a vida por uma causa, ainda mais pelo evangelho. As pessoas buscam o conforto, buscam aquilo que elas podem comprar e barganhar. E eu lendo o livro do irmão Yun, O Homem do Céu, ele começa o livro falando assim: Deus escolheu os homens mais quebrados para as suas coisas mais grandiosas. Meu Deus, como eu chorei, como isso falou comigo, uma frase que ele depois vai mostrando, como que ele sofreu, como foi preso, perseguido. No dia do seu casamento ele foi preso por amor a Jesus, por servir a Jesus. E essa frase pegou muito ao meu coração e eu quero levar isso, eu quero que seja assim, tem que ser assim. Deus escolheu os quebrados para as suas obras mais grandiosas. Esse é o nosso Deus. Põe os seus tesouros em vasos de barro, que sou eu e você, né? Porque, de fato, o que nós temos diante de Deus? Bom, enfim, Deus escolhe os pequeninos, Deus escolhe todas as pessoas, todos aqueles que decidem se arrepender, podem ressignificar a sua vida. Em especial aqui nesse vídeo eu falo de um homem que já vem de uma família cristã. O pai era ministro pentecostal, ministro cristão evangélico, e ele cresceu criado dentro dos princípios, mas entrou por um mundo que é um mundo muito sombrio da cultura, que o diabo se apropriou durante muitos anos e tem se apropriado. Mas Deus tem levantado outras pessoas que fazem a diferença através da cultura e lá dentro do meio cultural. E ele cresceu com um pai evangélico, com princípios, a esposa cristã, serva do Senhor, e vem orando há muitos anos para que ele pudesse de fato se entregar a Cristo e decidir servi-lo. Eu estou falando de um dos maiores atores da história de Hollywood, que é Denzel Washington. Denzel Washington. Quem assistiu Gladiador 2 viu a atuação brilhante do Denzel Washington. Bom, como eu falei, o mundo da cultura é um mundo muito caído, é um mundo muito sombrio, né? Muito sombrio. E ver pessoas que estão lá dentro, nessas raízes, com todo o lodo, elas decidirem se arrepender e se voltar para Cristo, porque é um mundo do ateísmo, é um mundo do esoterismo, né? É um mundo de muita promiscuidade, de muita facilidade, onde eles são adorados, né? Muitos se sentem até acima da sociedade normal, como status de Deus. E o Denzel Washington, que já há muito tempo vem dando declarações, admoestando, corrigindo pessoas, falando sobre Jesus, falando sobre Deus, falando sobre fé, falando sobre caráter, né? Falando sobre a igreja, falando sobre o papel do diabo em Hollywood. Ele decidiu se batizar e decidiu também se separar para o ministério. Denzel Washington ontem se batizou e já foi separado para servir a Cristo como ministro cristão. Denzel Washington se somou aqui, né, a esse lado dos ministros. De repente você é um ministro do Senhor, uma ministra do Senhor. Ele agora se somou ao time, né? Se batizou. E eu estou colocando algumas cenas aí para vocês. Ele falando, né, colocou ali sobrinhos, acho que são netos, colocou a esposa para falar, irmãos da igreja, pastores da igreja, muito emocionados. Ele falando, olha, se Deus fez isso, se deu essa chance para uma pessoa como eu, ele falando dele mesmo, se Deus deu uma chance para uma pessoa como eu, imagine o que ele não pode fazer por você. Então, isso é muito extraordinário, isso é muito legal e mostra como Deus está sempre estendendo as mãos,
sempre dando uma segunda oportunidade, dando uma chance. Você que está me assistindo, perceba como esse homem, com a envergadura que ele tem, o alcance que ele tem, um dos maiores atores do mundo, um dos mais famosos do mundo, premiado, ganhador de muitos prêmios, como ele decidiu entregar a sua vida a Cristo. Passou tanto tempo, ele falou, já estava na hora, né? O meu pai me ensinou, o meu pai falou tanto tempo, meu pai é um ministro cristão, agora chegou a hora do filho trilhar esse caminho, ou seja, servir a Cristo, ser um pastor, ser um ministro evangélico, um ministro do reino de Deus. Talvez algumas pessoas pensam assim, eu já volto o papo lá dele arrastar muita gente, né? Pensa assim, não, eu demorei muito tempo, vou demorar muito tempo, nossa, será que para mim, meu irmão, só depende de você, tomar uma decisão radical. A palavra radical vem do latim, que é raiz, né? Você precisa ser arrancado de um lugar podre e ser replantado em uma nova terra. Você precisa tomar essa decisão. Chega, a mensagem de hoje mais cedo, já perdi muito tempo, chega de distração, chega de acreditar naquilo que o diabo falou, que o mundo falou. Chega, está na hora de ser retirado desse monturo e, Senhor, aplainar a minha vida, de endireitar as minhas veredas, os meus caminhos e entrar na presença do Senhor de verdade e servir ao Senhor com integridade. Quantas promessas você tem, desde criança você ouviu, alguém disse para você, sua mãe disse para você, quanto tempo alguém ora por você, mas você ainda não tomou vergonha, ainda não tomou decisão de fato. Vai esperar quanto tempo? Veja o quanto de pessoas que você pode salvar, o quanto que Deus pode usar você. E saiba de uma coisa, aquilo que Ele te deu, Ele vai cobrar. O que Deus deu a você, Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Não importa se Ele deu 5, se Ele deu 2 ou se Ele deu 1. Ele vai cobrar. E não adianta enterrar, porque Ele vai cobrar. Então, eu voltando aqui para a gente concluir. Denzel Washington se batizou, vai servir a Cristo, vai ser discipulado, vai ser preparado para o ministério. Nisso ele está dizendo, estou renunciando. Ele que já há um tempo, inclusive essa igreja que ele se batizou, ele foi um dos ofertantes dessa igreja. Já doou alguns milhões de dólares para a construção dessa igreja, ou algum templo anexo, alguma obra social dessa igreja. Então ele é um apoiador já de longa data, né? A Igreja de Cristo. Então vejam quanto que este homem, não só este, mas muitos outros famosos da cultura, que se converterem genuinamente, o quanto que eles podem trazer de pessoas para Cristo. O diabo, ele faz isso com esses famosos, com essas pessoas que influenciam a juventude, personalidades da música, etc. O quanto que eles estão influenciando a juventude, o quanto que eles estão influenciando a mentalidade, o pensamento das pessoas acerca da vida, acerca das coisas mais básicas, fundamentais da família. Agora imagina uma pessoa deste calibre se rendendo a Cristo, se convertendo, dando um bom testemunho, pregando a palavra do Senhor, o quanto que ele pode trazer as pessoas para Cristo, o alcance que ele tem. O Senhor não depende de ninguém, viu? O Senhor não depende da tua fama, da minha fama, não depende de famoso, nada disso. O Evangelho começou com pessoas quebradas e por isso eu comecei com o versículo certo e com a mensagem certa. Deus escolhe as pessoas quebradas. Ele começou com discípulos rejeitados, né? Assim como Davi escolheu os homens que ficaram com ele na caverna de Adulão, que eram falidos, angustiados, endividados, e depois se tornaram os valentes de Davi, que conquistaram a fortaleza dos jebuseus, que é Jerusalém, né? Então vejam, Deus faz isso, Ele pega as pessoas insignificantes, treina elas, traz elas para perto, para a sua intimidade, para andarem numa dimensão do Espírito, como Paulo nos escreve em Efésios, né, na carta aos Efésios. Então é nessa dimensão que nós somos transformados, ativados espiritualmente, fluímos na adoração, ativamos armas espirituais e conseguimos, inclusive, destruir portas do maligno. Então, Deus não precisa da fama de ninguém para a sua obra crescer, mas Deus sabe muito bem, nós sabemos muito bem que uma pessoa deste nível de acesso, de informação, né, de outros acordos, quando ela decide romper com tudo para servir a Cristo, o quanto de pessoas que ela pode trazer para o reino, né? A gente tem que orar mesmo, irmãos, para que outros sejam tocados, né? Para que Deus levante como estes, que vão acessar níveis que eu não acesso. Eu estou orando por juízes, eu estou orando por deputados, eu estou orando por senadores, certo? Eu estou orando por atores, eu estou orando por cantores, porque eles acessam um nível que eu não acesso. Eles acessam o nível que você não acessa, certo? Imaginem quantos engenheiros, outros engenheiros podem alcançar naturalmente, por uma conexão natural. Agora, quantos atores um outro ator pode alcançar por uma conexão natural? Então, coisa maravilhosa, a decisão dele. Os frutos disso, eu creio que nós veremos, eu torço
para que não só ele, mas que todos aqueles que creem no Senhor Jesus produzam frutos dignos de arrependimento e que se tornem uma referência para essa geração sem referência, sem princípio e sem valores. Eu vou parar por aqui, meus irmãos. Denzel Washington agora faz parte do time. Um abraço, tchau, tchau.